E agora ele olha para o cristão e descreve o cristão como um soldado. Isso aqui é muito bom para nós termos cuidado em pensar que a igreja é um grande hospital onde que sua tarefa é cuidar dos feridos. Essa metáfora é muito difundida entre os evangélicos, não é? A igreja é um grande hospital e aí lá as pessoas vão lá para serem curadas das suas necessidades. É verdade, mas é curioso que nenhuma vez na Bíblia a metáfora do hospital é usada para descrever a igreja. Sabe quais são as metáforas prediletas no Novo Testamento para descrever a igreja? Um exército, armas, armadura, combate, guerra. Paulo descreve aqui o cristão como um soldado na sua completa armadura e pronto para a guerra. A armadura representa Cristo e o seu poder, e nós nos revestimos da armadura. A armadura serve de proteção para o combate. Ela traz os diversos elementos que Paulo vai descrever a partir do verso 14. Mas a ideia aqui do cristão preparado para a batalha é tirada pelo apóstolo Paulo, provavelmente do livro de Isaías, onde Deus é descrito como um guerreiro completamente armado que sai para o combate. Ou talvez Paulo não precisava ir tão longe quanto o Antigo Testamento. Quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. E como ele era um preso político e que ele havia conseguido prisão domiciliar, ele estava numa casa alugada. Então nós sabemos de outras fontes que os presos políticos que conseguiam morar numa própria casa enquanto aguardavam o julgamento do imperador, eles tinham um soldado da guarda pretoriana acorrentado a ele, para não fugir. Então Paulo provavelmente dormia com um guarda acorrentado de lado, quando ele escreveu isso aqui, não é? Um guarda da corte pretoriana, que era exatamente a guarda pessoal do imperador. Então Paulo não precisava nem ir para o Antigo Testamento. Ao lado dele havia a figura do soldado armado, que talvez inspirou isso que ele falou aqui. Ele podia tanto usar o Antigo Testamento quanto essa inspiração. Ao lado dele estava então a figura que bem ilustra o que ele está dizendo aqui. Ele concebe a vida cristã como uma guerra, e agora ele olha para o cristão e descreve o cristão como um soldado. Isso aqui é muito bom para nós termos cuidado em pensar que a igreja é um grande hospital onde que sua tarefa é cuidar dos feridos. Essa metáfora é muito difundida entre os evangélicos, não é? A igreja é um grande hospital e aí lá as pessoas vão lá para serem curadas das suas necessidades. É verdade, mas é curioso que nenhuma vez na Bíblia a metáfora do hospital é usada para descrever a igreja. Sabe quais são as metáforas prediletas no Novo Testamento para descrever a igreja? Um exército, armas, armadura, combate, guerra. Então, é claro, nós vamos à igreja porque nós queremos perdão, nós queremos cura, nós queremos reconciliação, nós queremos ser libertos da nossa culpa, do nosso mal, mas não para aí. Porque, na verdade, se você é de Cristo, você faz parte desse exército, você é um guerreiro, você está em combate, você está em conflito, há uma guerra acontecendo. E você precisa, para enfrentar essa guerra, se revestir da armadura de Deus, que é o poder do Cristo ressurreto. Revestivos de toda a armadura de Deus. Essa é a figura que Paulo usa para explicar a necessidade que nós temos de estar preparados para enfrentar essa guerra tremenda. Ele nos dá algumas causas em seguida para que nós tomemos a armadura de Deus ou nos revistamos do poder do Senhor Jesus. A primeira está no final do verso 11. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui ele introduz o nosso inimigo, que ele chama de diabo. Diabo é o nome padrão do Novo Testamento para esse espírito caído, inimigo de Deus, perverso, que tem como objetivo destruir a obra de Deus aqui nesse mundo. A palavra diabo significa acusador e vem de uma raiz grega que significa jogar alguma coisa através. Então a acusação é isso mesmo, você joga palavras através, não é, da distância entre você e a pessoa, as palavras como uma espécie de arma que você lança e acusa a pessoa. Esse é o nome de Satanás, é aquele que fica lançando acusações contra o povo de Deus. Mais adiante Paulo vai se referir aos dardos inflamados do maligno,
que diz a mesma coisa, né? Que se refere exatamente a esta coisa. Esse é o nosso inimigo. Ele é chamado de o acusador. Note que o método dele é descrito aqui como ciladas. A palavra grega para cilada é a palavra de onde vem a nossa palavra método, a palavra grega metodeia, de onde vem método, que indica um arranjo sistemático, alguma coisa estabelecida. E uma cilada é exatamente isso, é uma concepção bem organizada e estruturada de como você vai apanhar o seu inimigo. E ao dizer que nós temos que tomar a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas, as armadilhas do diabo, o apóstolo Paulo está dizendo que esse inimigo nosso, ele é ardiloso, ele é inteligente, ele nos conhece, ele tem um método, e o alvo dele é nos pegar. O objetivo dele é nos pegar e nos derrubar. Por isso que ele diz aqui, nós temos que ficar firmes. Temos que ficar firmes. Na verdade, ele diz isso aqui 3 vezes. Verso 11, ficai firmes. Final do verso 13, permanecei inabalável, que é o mesmo verbo na língua grega. E no verso 14, no início, estai, pois, firmes. Paulo diz que nós temos que ficar firmes contra estas armadilhas astuciosas, estas ciladas que o acusador das nossas almas arma contra nós. Então essa é a primeira razão que é colocada aqui, para que nós tomemos a armadura de Deus. Supostamente, o apóstolo Paulo está dizendo, se nós estivermos com a armadura de Deus, nós poderemos evitar ser apanhados nessas ciladas que o diabo arma no nosso caminho, na nossa existência aqui.